Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Estrada do Forex. E galera, hoje nós vamos falar sobre lateralização de mercado. Já tem um vídeo aqui no canal, porém agora eu vou trazer algumas sacadas para vocês ficarem ligados e parar de tomar stop. É isso mesmo, pessoal. A grande maioria das pessoas levam stop por operarem dentro de uma região lateralizada e isso causa aí sérios riscos para as contas de vocês, beleza? Então fiquem ligados aí no vídeo que realmente eu vou trazer aqui algumas sacadas muito interessantes. Para quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre análise gráfica e investimentos e a gente trabalha aqui o gráfico pesado. Galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para o YouTube estar notificando vocês toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Os vídeos saem nos domingos e nas quartas-feiras. E galera, compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto! E agora sim, pessoal, bora pro vídeo! Galera, eu tô aqui no XAUSD, um ativo que eu opero muito, então a primeira recomendação aqui para vocês é que vocês estejam imersos no ativo que vocês mais gostam. Não adianta querer operar um monte de ativos, beleza? Várias paridades ali, isso vai tomar muito tempo de vocês, se é que vocês estão operando de uma forma profissional. Lembrem-se que o profissional, o trader profissional, ele não fica atirando para todo lado, pessoal. A gente tem que ter o foco, tem que manter a consistência naqueles ativos que a gente tem maior familiaridade, beleza? Então, olha só, pessoal, como que a gente identifica aqui a lateralização de mercado e o principal, como que a gente consegue evitar esse movimento antes dele acontecer. Vem comigo, pessoal. Eu tô com esse exemplo aqui no XAUSD gráfico M15 em uma região onde eu estava operando e eu parei exatamente quando eu identifiquei esse padrão que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, pessoal, prestem atenção nessa região aqui, ó. Essa região, ela é uma região de lateralização, tá? Então, a gente vai analisar isso daqui e isso vai servir para qualquer paridade. Eu vou trazer aqui alguns conceitos para vocês conseguirem compreender de uma maneira bem fácil. Olha só, pessoal. Nós tivemos aqui, ó, uma tendência de queda, tá? Foi a última tendência antes dele chegar nessa lateralização aqui de mercado, ó, tá? Antes dele lateralizar, ele veio de uma tendência. E ele sempre vai vir de uma tendência, pessoal. O gráfico, ele nunca vai lateralizar do nada assim. Ele sempre vai vir seguido de uma tendência, seja ela de queda ou de alta, e depois ele vai encontrar um suporte e isso vai causar uma lateralização. Aonde que é esse suporte aqui, pessoal, que o gráfico pode estar tendo aí alguma dificuldade? Esses suportes, geralmente, eles estão lá no gráfico semanal. Por que eu falo geralmente? Porque do gráfico semanal até o M15, nós temos outros tempos gráficos, pessoal. E esses times podem nos trazer ali algumas resistências e alguns suportes também. Porém, eles não são tão relevantes assim para o nosso operacional aqui no gráfico M15. Mas o gráfico pode sofrer sim uma dificuldade no meio do caminho lá do semanal. Isso significa que se a gente ir fatiando o gráfico semanal, a gente chega ali nesse suporte ou resistência. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o gráfico semanal. E aqui no XAUSD, ele pode ser ali, por exemplo, esse suporte pode estar ali, ó, em torno dos 50%, tá? Os 50% da expansão. Por quê? Nós temos a velona vermelha e nós temos aqui, pessoal, exatamente as máximas da expansão e no meio nós temos exatamente aqui os 50%, tá? Então vamos imaginar que esse gráfico estava numa tendência de queda e ele chega aqui, ó, nos 50%, ele não tem força para romper. Então ele vai lateralizar.
Como que a gente consegue ficar ligado nisso? Primeira coisa, pessoal, quando o gráfico estiver caindo aqui, a gente já tem que saber que tem um suporte extremamente forte ali embaixo. Isso a gente já vai estar mapeado lá no semanal. Então a gente já sabe que o suporte está ali, tá? Então, galera, ou ele vai romper, ou ele vai lateralizar, ou ele vai reverter, tá? Mas geralmente nas lateralizações a gente precisa identificar o quê? Quando ele parar de fazer aqui, ó, topos e fundos mais baixos do que os topos e fundos anteriores, quando esse padrão modificar próximo daquela região ali, a gente vai ter aqui, ó, um padrão diferente da tendência anterior. Isso significa que a tendência chegou ao fim e alguma coisa vai acontecer. Ou ele vai consolidar para depois romper e dar continuidade na tendência, ou ele vai simplesmente lateralizar aqui para depois, quem sabe, seguir a tendência ou então até mesmo reverter. Dentro desse canal, pessoal, a gente vai observar que ele vai deixar um topo e um fundo, tá? Esse topo e esse fundo vai ser exatamente o ponto que vocês precisam ficar ligados. Por quê? Toda vez que o gráfico estiver subindo aqui e ele chegar próximo desse topo, a probabilidade é que aconteça uma reversão e aí a gente consegue pegar uma venda lá em cima, tá? Dentro desse mercado lateral. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque o mercado lateral não deve ser operado. Então a gente tem que evitar ao máximo, tá? Para a gente realizar alguma operação, a gente tem que compreender esse padrão. Porque no momento que ele perder 2 níveis lá em cima, a gente pode sim ter um take de pelo menos um nível aqui antes dele chegar no último fundo. Numa região de lateralização, é extremamente importante que vocês consigam identificar os topos e os fundos. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um topo e um fundo, tá, pessoal? Esse topo e esse fundo, eu mapeei ele a partir deste ponto aqui, ó. Então percebam que nós tínhamos aqui uma tendência de queda e chegou um momento, ó, em que ela começou a perder força, tá? E se eu sei que aqui embaixo eu já tenho um suporte bem relevante, eu tenho que ficar esperto. Eu não posso executar essa venda, senão eu vou levar o stop aqui, ó. E aqui, pessoal, ele deixou essa máxima e dentro dessa máxima ele já começou a retornar. Aqui, pessoal, eu já identifiquei que é um cenário de lateralização por conta desse fundo e deste topo aqui, tá? Porque praticamente ali houve uma reversão, né, pessoal? Só que ele não seguiu a tendência, porque ele não foi fazendo topos e fundos mais altos. Ele simplesmente subiu e retornou. Então, essa subida aqui, ó, e esse retorno depois dessa tendência de alta já está fora do padrão. E ele começa a trabalhar dentro desse canal aqui, ó. E ele vai ficar trabalhando até ele romper. O rompimento precisa ser sempre com a vela fechada, tá? Por quê? Olha só, pessoal, ele ficou trabalhando aqui, consolidado, lateralizado. Ele chegou aqui no fundo, ele sempre busca o fundo, sempre vai buscar o topo. E olha lá, galera, ele chegou aqui em cima, ó, a sombra da vela até rompeu aquela máxima lá anterior e deixou a máxima dela aqui em cima, mas a vela não fechou acima dessa máxima aqui, ó. Olha lá, o fechamento foi exatamente aqui, ó, bem no canal. Então nós não tivemos confirmação de que esse canal seria rompido. Então ele retorna e olha só, pessoal, ele só foi realizar o rompimento aqui embaixo. Depois que ele rompe esse canal, ele dá continuidade na tendência. Beleza, pessoal? Então fiquem sempre ligados nessas lateralizações de mercado, porque elas são realmente extremamente perigosas, tá, pessoal? Elas são realmente ali o pior que pode acontecer no mercado, tá? E essas lateralizações, e a gente vai tomar ali uma sequência de stops se a gente não ficar preparado. O mais recomendado é ficar de fora dessa lateralização e aguardar o gráfico perder ali ou o topo ou o fundo. Na grande maioria das vezes, ele vai calcular exatamente aqui, ó, a expansão dessa lateralização e vai buscar aqui para baixo,
tá, pessoal? E se rompesse lá no topo, eu ia buscar exatamente essa mesma expansão lá para cima. Então fiquem sempre ligados aí nas lateralizações de mercado e deixe um comentário aqui embaixo, pessoal. Quem já levou stop aí em mercado lateralizado? Comenta aí para mim. Beleza, pessoal? Então, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!